decente. Trabalho decente é um conceito que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho no ano de 1999, um ano depois da Declaração dos Direitos Fundamentais do Trabalho. Mas o que é esse conceito? Esse conceito ele se apoia em 4 objetivos estratégicos: a promoção e respeito dos direitos fundamentais do trabalho, e aí nós estamos falando de todas as normas e legislações trabalhistas, a erradicação das piores formas do trabalho, como o trabalho escravo e o trabalho infantil, a promoção da igualdade de oportunidades, então aqui nós estamos falando da igualdade de gênero, da igualdade de raça, do estabelecimento de políticas que promovam uma equidade social no acesso ao emprego e à renda, a expansão da proteção social, da segurança e saúde do trabalho. Então, esse terceiro eixo ele vai se preocupar com quais são as condições que os trabalhadores estão inseridos no seu local de trabalho e se há também uma política de previdência social. E o quarto eixo é a promoção do diálogo social, que é o diálogo entre empregadores, trabalhadores e governo. Mas por que a Organização Internacional do Trabalho instituiu esse conceito? Porque nós estamos ainda vivendo um período de intensa flexibilização das relações do trabalho, com uma consequente precarização. Então, nós vivemos uma reforma trabalhista, nós estamos em um período de uberização, de terceirização da mão de obra de trabalho e ainda precisamos avançar nas políticas de igualdade. Então, o conceito de trabalho decente é atual e é urgente. O que é trabalho escravo? Na verdade, o termo trabalho escravo no Brasil já não deveria ser utilizado desde 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea aboliu a escravatura. O que o Código Penal nos dias atuais traz em seu artigo 149 é o conceito de trabalho análogo ao de escravo, mas que é popularmente chamado de trabalho escravo, caiu em uso pela população em geral e pela rede abolicionista, e por isso essa expressão é presente. E o que caracteriza o trabalho escravo? Ele é caracterizado por 4 elementos que podem vir juntos ou podem acontecer separadamente, e cada um deles é suficiente para caracterizar o trabalho escravo. O primeiro deles são as condições degradantes de trabalho, que são condições tais que aviltam, ferem a dignidade humana e que violam os direitos fundamentais das pessoas, causando inclusive riscos à sua saúde e à sua vida. Segundo elemento é o elemento das jornadas exaustivas, que é uma sobrecarga e uma intensidade tal de trabalho por longas jornadas que podem também colocar a saúde e a vida dos trabalhadores em risco, principalmente quando acontecem sucessivamente. O terceiro elemento é o da servidão por dívida, que é uma dívida que foi contraída ilegalmente por meios de fraudes, muitas vezes, e que acaba retendo as pessoas no local de trabalho. E o quarto e último elemento, o mais tradicional, que vem da Convenção número 29 da OIT, é o trabalho forçado. É quando se usa algum tipo de ameaça ou de fraude para forçar o trabalhador a permanecer no local de trabalho, às vezes inclusive por isolamento geográfico ou por ameaças físicas ou psicológicas. O que é o tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas é um fenômeno muito antigo na história da humanidade, praticado por muitos povos em muitos períodos. O Brasil, por exemplo, praticou o tráfico de povos africanos trazidos para a exploração do trabalho escravo aqui em nosso território. E disso advém uma série de desdobramentos políticos, econômicos e sociais, forjando a nossa sociedade. Mais recentemente, a legislação internacional, através do Protocolo de Palermo, e a legislação nacional, adaptando para a nossa realidade, deu um novo conceito para este fenômeno. O tráfico de pessoas, portanto, é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo, submissão à servidão,
a submissão ao trabalho escravo, a adoção ilegal e exploração sexual. Algumas políticas públicas foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos para o enfrentamento a esse crime. Então, uma coordenação nacional no governo federal, núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, postos avançados de atendimento humanizado ao migrante em portos e aeroportos de todo o país, e outros órgãos também atuam para esse enfrentamento. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal são exemplos de políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Também há de se destacar a atuação da sociedade civil para o acolhimento, o atendimento a vítimas de tráfico de pessoas, que dão um suporte para a melhoria das condições dessas pessoas vítimas deste crime. Que é diálogo social. Diálogo social é um processo onde atores sociais, políticos e econômicos legitimamente reconhecidos se reúnem institucionalmente para cooperar, compartilhar ideias, trocar informações ou negociar temas que sejam de interesse comum. No mundo do trabalho, o diálogo social é entendido como toda consulta, negociação ou troca de informações entre representação de trabalhadores, representação de empregadores e governo, sobre temas relacionados à política social, econômica ou laboral. Trata-se, assim, de um instrumento de articulação, integração e de escuta. Além do tripartismo clássico, que é a representação de trabalhadores e empregadores juntamente com o governo, no Brasil incorporou outras instituições ao processo, como órgãos do sistema de justiça e organizações da sociedade civil. Para se efetivar, exige um sistema político que seja democrático e pluralista, e organizações que sejam fortes, independentes e representativas, e que participam do processo com ânimo conciliador, buscando convergência de interesses. E o governo deve estar aberto, com vontade política de participar desse processo de consulta. O diálogo social pode ser entendido em duas perspectivas. Em uma, como um instrumento de governança, onde colabora para a governabilidade democrática. Em outra perspectiva, como um fim em si mesmo, a partir do momento que dá relevância e voz para todos os atores do mundo do trabalho que participam deste processo. Oi, eu sou a Aline, sou psicóloga e vou falar sobre protagonismo juvenil, que é basicamente a participação ativa do adolescente nos processos de construção da própria trajetória de vida e também de transformação do contexto social onde ele vive. Para entender esse conceito de protagonismo juvenil, a gente tem que entender que o adolescente é um sujeito de direitos e que ele tem direito de participar de todas as etapas que envolvem a sua trajetória de vida, desde um projeto de vida individual até as questões de ensino-aprendizagem, demandas da sua comunidade e questões políticas do seu interesse. Então, através das ações de protagonismo juvenil, a gente traz o adolescente para espaços que até então eram vistos como espaços de adultos. E ao colocar o adolescente em contato com todo esse processo, a gente ajuda esse adolescente a trabalhar a autonomia, a gente coloca ele em contato com os seus direitos e seus deveres, a gente ajuda ele a desenvolver a sua capacidade crítica, analítica, reflexiva e principalmente com o seu potencial de transformação, e não só sobre a sua vida, mas também levando em consideração o impacto das suas ideias e atitudes sobre a coletividade, e essa é a parte mais legal.